O que causa mais medo aos lutadores de MMA? Uma visita surpresa da USADA, ter seu contrato prorrogado por Dana White após recusar uma luta, ou ter seu ônibus atacado por hooligans irlandeses? Não, a maioria dos lutadores de MMA enfrenta diversos medos diariamente, em grande parte um subproduto da perigosa carreira que eles escolheram, mas a verdade é que vimos surgir de lugares não tão míticos assim diversos lutadores que fizeram seus adversários parecerem meros mortais, seja por domínios absolutos, nocautes devastadores ou suas simples presenças intimidantes. Esses lutadores despacharam inimigo após inimigo até que o resto de suas divisões parecessem implorar pela ajuda de Raiden ou a ajuda do matchmaker do UFC para que conseguissem evitá-los ao longo de suas carreiras. Esses bichos papões das categorias sempre existiram, tornando-se a luta que ninguém quer a caminho de uma disputa pelo título, e muitas vezes esses lutadores são mais assustadores até do que os próprios campeões. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho da MMA no Ponto, e aqui vão os 10 maiores bichos papões das divisões do UFC. Número 10, Jessica Andrade. Jessica Andrade tem assombrado várias categorias de peso do UFC, conseguindo nocautear rivais em 3 divisões diferentes. Desde sua chegada ao Ultimate em 2013, ainda como peso galo, fomos apresentados a Mini Vanderlei Silva, que atendia pela alcunha de bate-estaca, enquanto ela perseguia o oponente e literalmente empilhava grande parte das rivais no chão. Depois de algumas performances impressionantes, apesar do tamanho atarracado, a Jessica desceu 2 categorias de peso e parecia ainda mais aterrorizante ao liquidar Jessica Penny, Calderwood e Angela Hill, da forma que ela mais prefere, com uma injeção de dor. Essa sequência impressionante lhe deu a chance pelo cinturão contra Joanna Jędrzejczyk, a única até então capaz de suportar as águas profundas que era enfrentar uma lutadora violenta como a brasileira. Ela ainda parecia assustadora, mas errou o alvo ao longo dos 5 rounds. Pro terror da categoria, Jessica voltou a subir o ranking degrau por degrau, batendo Claudinha Gadelha e Tisha Torres, antes de nocautear a pobre Karolina Kowalkiewicz. Esse foi o auge do status de bicho-papão da Jessica, eliminando as rivais de forma aterrorizante até nocautear Rose Namajunas com bate-estaca violentíssimo para virar a campeã do UFC. Número 9, Glover Teixeira. Um veterano grisalho ou semi-careca de fala mansa que está prestes a receber sua segunda chance pelo título do UFC 7 anos antes da primeira, Glover Teixeira entrou no Ultimate com um hype completamente diferente, principalmente depois de enfileirar 22 rivais e ser apontado como a maior ameaça ao longo reinado de Jon Jones. Ele se juntou ao UFC em 2012 com uma invencibilidade que já durava 6 anos e altamente elogiado por fãs de hardcore, muito em parte devido ao fato de treinar com o mentor de Chuck Liddell, o famoso John Hackleman, e contar com 10 vitórias por nocaute no primeiro round em seu currículo antes de estrear no octógono. O UFC promoveu Glover como uma máquina de nocaute e consequentemente uma ameaça ao campeão Jones. Com 3 finalizações em suas 4 lutas no UFC, ninguém queria topar enfrentar o Glovão depois que ele aniquilou Ryan Bader em Minas Gerais. O UFC não teve escolha a não ser colocá-lo direto pelo título. Glover era ameaçador porque tinha poder de nocaute, mas ao mesmo tempo tinha wrestling e grappling suficiente para ser perigoso também no chão. Ele tinha um jogo de MMA completo, paciência, casca grossíssima, lominota e coragem quase incomensuráveis. Foi tudo muito assustador, a divisão se abriu como um mar vermelho e deixou o Glover passar até a chance pelo título sem muitas reclamações. Número 8, Vitor Belfort. Se você já era fã de MMA em 2013, você sabe que viveu um momento muito especial na história dos esportes de combate, não só por causa das terapias hormonais de testosterona sendo distribuídas como amostras grátis nos supermercados, mas por testemunhar a ascensão do agora lendário Vitor na base do TRT, um selvagem entre os selvagens, trazido das profundezas do nosso Brasilzão para desencadear chutes giratórios em rostos distraídos. A essa altura do campeonato, com 15 anos de casa de Belfort no UFC, o carioca teve seu pedido de terapia de reposição de testosterona aprovado pela comissão atlética, como se tivesse recebido uma injeção do próprio suco de Bane. E assim o Vitor ganhou alguns quilos extras de músculos e lutou como se não houvesse um amanhã. Sua primeira vítima foi Michael Bisping, que ainda tinha 2 olhos, tomando uma canelada no rosto e uma enxurrada de socos alimentados pela ira dos deuses. E em seguida veio o campeão do Strikeforce Luke Rockhold, estreante no UFC, recebendo as boas-vindas com o calcanhar na fuça. Depois foi Dan Henderson, que vinha de 2 derrotas, mas aparentemente foi o único oponente que topou uma luta com aquela besta enjaulada e voltou para casa com uma canelada no crânio. A versão TRT de Belfort fez muita gente do UFC borrar as calças com a possibilidade de enfrentá-lo diante de tanta tenacidade, explosividade e selvageria. Mas o TRT foi proibido pouco tempo depois e não veríamos Belfort competir por quase 2 anos, tempo suficiente para ele perder a maior parte de seu ímpeto, além da massa muscular, é claro. Você sabe que um homem é assustador quando eles literalmente mudam a regra no esporte depois do rastro de massacre deixado por ele. Número 7, Mark Kerr. Hulk esmaga, tô brincando, claro que nunca deixariam o Hulk lutar no UFC, tá louco, ele nunca passaria nos testes da USADA, mas chegamos perto da máquina verde no final dos anos 90, quando o MMA foi invadido por um homem chamado
chamado Mark Kerr, um verdadeiro monstro com um torso maior do que a conta bancária de Dana White. Kerr deu sequência à era de domínio iniciada por americanos como Mark Coleman nos primórdios do MMA. Kerr construiu uma sequência invicta de 13 lutas, com cada vítima provando do seu temido ground and pound. Suas primeiras 9 lutas terminaram no primeiro round, a maioria durando poucos minutos, até que os adversários sucumbissem à pressão esmagadora da máquina de bater. E nem sempre era na técnica, mas na pressão da estatura física assustadora do cara. Ele era daqueles que forçava outros pesos pesados a investir na musculação só para entrar na jaula com ele sem serem estourados em segundos ou serem estrangulados rapidamente por Kerr. Esse cara era uma montanha de músculos e tinha força para quebrar você inteiro, daí a alcunha de homem mais assustador do planeta nessa época. Número 6, Tatiana Suarez. A maioria dos lutadores de MMA diria que nem sempre é o medo da luta que o faz questionar suas escolhas de vida, mas o medo de não conseguir dar tudo o que tem dentro de uma luta. E um dos piores pesadelos para um striker é ser controlado e mantido no chão por um lutador talentoso. Por isso, Tatiana Suarez tem assombrado algumas mentes nos últimos 5 anos. Invicta depois de 8 lutas até aqui, inquestionavelmente uma das mulheres mais temidas até 52 quilos, Tatiana mostrou seu pedigree na luta de solo ao colocar as rivais no chão e amassar com ground and pound violento. Implacável em seu ataque e imparável em sua execução, com uma média de queda de quase 7 por luta, Tatiana colocou todas as rivais e poucas vezes permite que elas saiam de lá até o fim dos rounds. Poucas coisas foram capazes de parar a talentosa lutadora. Infelizmente, uma série de lesões foi o que impediu que ela ficasse mais ativa nos últimos tempos. Que essa lutadoraça consiga voltar com sede de vingança quando estiver 100% curada. E por falar em grapplers, número 5, Khabib Nurmagomedov. Alguns fãs gostam de dizer que lutas só são empolgantes quando dois caras saem na porrada em pé, como briga de bêbado em bar, aquele caos desenfreado e violência pura, mas muitas vezes as opiniões mudam depois de testemunhar o estilo esmagador de Khabib Nurmagomedov no UFC. Lembre-se que a lista é sobre o grau de intimidação entre os não campeões do UFC, e o russo foi exatamente o bicho-papão em sua ascensão rumo ao topo. Seu ritmo implacável de queda após queda foi o suficiente para fazer a maior parte do elenco do UFC hesitar em assinar um contrato, e aqueles que tiveram culhão para isso inevitavelmente terminaram de costas no chão, sendo engolidos por um ato de pura violência somente antes visto em brigas de presídio. A quantidade de controle que Khabib impôs sobre seus oponentes no grappling fez com que ele entrasse na lista de ground and pound mais dominante da história do UFC. Para piorar, Khabib muitas vezes conversava gentilmente com seus rivais enquanto esmagava eles, sugerindo que desistissem para evitar danos ainda maiores. Muito gentil da sua parte, invicto em sua carreira e nada menos que dominante como campeão peso leve, era certo que você seria humilhado pelo cara na jaula, além de terminar as lutas exausto e com chances de fraturas. É uma pena que as lesões impediram que Khabib fosse ainda mais assustadoramente dominante como lutador. Número 4, Francis Ngannou. Se você perguntar a alguém qual o lutador mais assustador do planeta, a resposta provavelmente descreveria um peso pesado que apaga rivais com apenas um soco, e foi exatamente isso que vimos na ascensão de Francis Ngannou rumo ao posto de campeão do UFC, castigando os queixos alheios com uma potência maior que o peso de um Ford Escort desgovernado. E essa figura assustadora chegou de mansinho no octógono, ainda desconhecido e um tanto quanto inexperiente, com apenas 6 lutas profissionais em 2 anos de carreira. Mas foi difícil ignorar o rastro de devastação que ele deixou pelo caminho, empilhando corpos inconscientes no octógono enquanto subia no ranking dos pesos pesados. Apesar de uma clara incompatibilidade de experiência contra todos os competidores do UFC, Ngannou causou tantas concussões que Joe Rogan o descreveu como alguém que leva uma bazuca a um duelo de bang bang, puxando o gatilho sem esforço e apenas observando a desordem desencadear. Mesmo depois de falhar em sua primeira chance pelo cinturão contra Stipe Miocic, ele voltou ao ranking do UFC para despachar seus adversários de forma ainda mais rápida, levando segundos para pagar ex-campeões e enfim conquistando o título na revanche com Miocic. Por que diabos alguém aceitaria lutar com esse cara? O cara é um produto incrivelmente comercializável, fisicamente intimidante e assombra os sonhos de grande parte da divisão dos pesos pesados. Número 3, Yoel Romero. Não há nada mais assustador que o medo do desconhecido, e o fato de existir um coroa com mais de 40 anos parecendo uma mistura de gorila com Hércules da vida real é a razão suficiente para ficar apavorado. O soldado de Deus fez fila na divisão do peso médio do UFC, realizando proezas atléticas dignas do Circo de Soleil ou dos próprios semideuses. Robert Whittaker descreveu o ato de socar Yoel Romero como atingir o aço puro, e o mito se consolidou depois de vermos tantos tentarem fracassarem diante do cubano. A capacidade de Romero de atrair oponentes para uma falsa sensação de segurança e depois explodir em um piscar de olhos para retirar suas almas não era só incrivelmente divertido, mas igualmente assustador. A gente nunca sabia
sabia quando o cara ia explodir ou continuar te chamando pra briga como numa dança suave. É fato que na maioria das vezes nem parecia que o Romero estava tentando o seu máximo, ou se apenas curtia estar ali dentro, observando a presa antes de atacar como um grande tubarão branco. Ele chegou a ter um cartel de 8-0 no UFC antes de lutar pelo cinturão, nocauteando 6 de seus oponentes, levando o campeão Bisping a escolher outro rival no fim do top 15 só para evitar aquele cara. Vejo você em breve, garoto. Romero sempre foi a luta que ninguém queria no peso médio. Ele até conseguiu uma chance pelo cinturão contra a Adesanya depois de 2 derrotas consecutivas puramente pela fama de ser incrivelmente assustador. Número 2, Anthony Rumble Johnson. Quando eu vejo o Anthony Johnson, eu sempre lembro de uma história que ele conta sobre seu avô, que pediu para que ele apertasse o parafuso de uma carroça. Anthony botou tanta força na bagaça que arrebentou o parafuso. Esse é aquele tipo de história contada das origens do super-herói, quando ele descobre que foi colocado na terra para nocautear candangos à torto e à direito. E ele fez exatamente isso em 11 de suas 13 vitórias no UFC desde 2007, mas foi apenas em seu retorno ao evento em 2014 que ele ganhou seu status de bicho-papão. Um por um, Rumble enfrentou os melhores da divisão e os enviou ao Reino das Sombras, parando cada um deles até enfrentar o campeão Daniel Cormier. Depois de perder sua primeira oportunidade pelo título, Johnson voltou para a fila para enfrentar qualquer pobre alma que topasse desafiá-lo, uma lista bem curta, e anotou mais 3 nocautes em menos de 2 minutos. Rumble certamente tinha o fator de intimidação, já que cada golpe que ele desferia na direção de seus oponentes paralisava as vítimas de medo. Os caras hesitavam bastante em andar para frente e eventualmente levavam uma patada na cara e caíam duros. Número 1, Tony Ferguson. É claro que o bicho-papão seria o primeiro lugar nessa lista. Eu vou ver se eu consigo compilar de forma abrangente uma lista de elogios que o tornam um oponente tão terrível de se enfrentar. Para começo de conversa, todos os lutadores temem mais do que qualquer outra coisa morrer no gás, e o ritmo e a pressão exercidas por Tony faziam você se sentir como se você tivesse enclausurado até que a escuridão da exaustão caísse sobre você como névoa no breu, com apenas 2 olhos brilhando na escuridão. Você saberia que havia entrado no mundo dos pesadelos e no reino do bicho-papão. E essa foi a narrativa em 6 anos e 12 vitórias consecutivas do El Cucuy na divisão dos pesos leves do UFC. Uma força implacável da natureza em pé e as armadilhas por todos os ângulos no chão, com finalizações e cotoveladas. Ferguson tirou o sono de muita gente no Ultimate. Quando eles achavam que sabiam o melhor caminho para vencê-lo, Tony aplicava ainda mais pressão na base do suor, sangue e caos em cada luta. Não importa se você acertou o Ferguson com um taco de beisebol como nos chutes de Barbosa e Petch, ele simplesmente não para de caminhar para frente. Esse cara mais parecia um zumbi, ele era assustador. Basta olhar para as fotos dos rostos de seus oponentes para saber o que aconteceria no caso de topar enfrentar El Cucuy. O seu período de domínio já chegou ao fim, mas ele será para sempre lembrado na história da MMA como o maior bicho-papão de sua era. E aqui vai um salve pro Balion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Balion no Twitter através do @Balion_Plays. E um salve também para Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @CoolToMe_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.